Então, José Jorge, Tá bom. é, é uma coisa assim fantástica ter você aqui, porque a gente está diante de alguém que conheceu todo o pessoal do brasileirismo e é a continuidade do nosso brasileirismo. A nossa intenção é fazer uma perspectiva budista em cima do pensamento de vocês. Eu insiro você no meio do Darcy Ribeiro, Paulo Freire, todo esse pessoal que formou a ideia da identidade brasileira. E a gente sabe que você trabalha muito com as questões raciais, né? O racismo, cotas, etc. Como que você vê, assim, né, essa questão? Como é que começou essa questão de pensar sobre o racismo? Nós temos Fernando Henrique Cardoso, claro, né, como um dos marcos dessa questão aqui no Brasil, da questão negra. Mas a sua pesquisa ela é diferenciada nesse sentido, porque ela gerou uma questão de uma política nacional, né? Como que você vê isso? Não, eu vejo uma diferença uma especificidade de que surgiu para mim como uma questão existencial, Aí? Uhum. né, não só como uma questão intelectual. Eu ensinava, né, dava curso de estudos afro-brasileiros, fiz pesquisa no Xangô do Recife, eu conhecia a tradição, né, o equivalente do candomblé, né? No Recife Hum, chama Xangô, uhum, o Nagô, que é equivalente ao Queto, então tinha aham, como antropólogo, como etnógrafo. Mas a virada, assim, de consciência da minha parte foi quando eu veio estudar comigo um aluno para fazer o doutorado na UNB comigo, uhum. que eu orientasse, né? Eu conheci na Bahia. E aí teve uma crise muito grave, porque logo no primeiro semestre do doutorado dele, ele fez duas matérias, outras, e tirou nota máxima nelas, e na matéria obrigatória foi reprovado. Chegou na minha sala dizendo assim, o cara me reprovou nessa matéria. Eu disse, o que é isso? Então ele foi me contar, não fazia sentido aquela reprovação, aquilo é um absurdo. Ah, E como é uma matéria obrigatória, se ele fosse uhum, reprovado, ele perdia a bolsa, né? O uhum. CNPq. Então acabava o sonho do doutorado. Nossa. Então foi uma E isso é mais ou menos que ano nós estamos falando? 98. 98. Uhum. Tudo parecia normal, entre aspas, né? Aí muitas coisas se coincidiram imediatamente. Primeiro, eu fui descobrir que era o primeiro aluno negro em 20 anos que não entrava ninguém no doutorado. Primeira vez que entra um, ele é reprovado em circunstâncias estranhas. Segundo, ninguém tinha sido reprovado nessa matéria em 20 anos. É coincidência demais. Aham. Eu falei, bom, você tem que pedir para o professor para fazer uma revisão de menção, porque tem toda uma burocracia, né? Tenta conversar com ele e ver o que aconteceu, porque o que ele me explicou fazia sentido. Ele fez todos os textos parciais, ou seja, uma coisa que não tinha. Quando ele foi falar com... Não tinha lógica. Quando ele foi falar com o professor, ele falou assim, bom, você pode pedir, mas eu vou te reprovar de todo modo. Ele volta e Uhum. fala assim, mas isso é um absurdo, ele não pode falar isso. Uhum. Se você tem o direito de fazer uma revisão de menção, é porque ele pode mudar, né? Ou você faz um trabalho extra. Aí alguém me disse, fala com ele para pedir, formalizar o pedido de revisão de menção, porque quando você chega na secretaria e faz o pedido, se o professor mantém a nota reprovada, ele tem que explicar de punho, assim, no formulário, por que que manteve. Aí nós temos um registro. Hum. Bom, eu estou só levando isso adiante. Para encurtar, isso virou uma crise monumental que não acabou até hoje, para dizer a verdade. Aí foi reprovado, Aham. Mas, não, mas qual que foi o centro da crise? O que porque é aconteceu? um caso de racismo, né? Mas Ah, caso de racismo. começou a colapsar todos os ingredientes, assim, os elementos que fossem uma reprovação normal, não era normal. Entendi. Eu E queria tirar ele da frente. só por uma questão racial. Credo. Aí passou essa primeira, reprovou, ainda tem uma segunda, e nós fomos para o Instituto de Ciências Sociais, para pegar uma segunda, aí no Instituto tem que pegar mais 3 professores para fazer uma segunda revisão, chegar fazer toda aquela burocracia, e em geral você pegaria professores de outras áreas Uhum, uhum. para ficar mais distante, né? E como no juiz, que você vai para a segunda instância, não vão ser os mesmos juízes da primeira instância. Não, colocaram 3 colegas dele, também da antropologia, para fazer a resposta à segunda instância, que também reprovaram de novo. Só que eles Hum. deixaram um documento de 3 páginas, porque tiveram que escrever um documento. Nossa. Aí vamos parar aqui e terminar? Não. Aí descobrimos que tem uma terceira instância, aí nós fomos
A pró-reitoria de pós-graduação, você ainda tem uma terceira instância. Já chegou na terceira Quando graduação. chegou na terceira instância, um dos colegas também, ligado a esses caras, porque o departamento todo se fechou em volta do professor Certo. racista. Aham, Né? aham. Aí ele tinha um lugar lá. Aí Se fechou em volta, quer dizer, se se protegeu. protegeu. Ah. O grupo todo. Então, a lógica que eu estava falando pela manhã é o seguinte: isso foi um mundo de apartheid que nós vivemos durante o século passado inteiro. Perfeito. E esse mundo. E século passado, você diz respeito ao século De XX. todo o século XX, com as universidades todas eram todos professores brancos e alunos brancos. Esse era o padrão. Perfeito. Só isso passou por uma maneira estranha, como se fosse normal. Uhum, uhum. Isso criou um clima de normalidade que de normal não tem nada, né? É, perfeito. Então só que aí fui buscando cada vez mais possibilidade de ajuda e o Ari, o aluno, ele voltou para a Bahia. Ele não suportou aquele clima e voltou para Salvador. Coitado, não. Ele não estava aguentando. Uhum. Mas nós ficamos, então, eu e que era então minha esposa, antes, Rita Segato, nós dois ficamos nessa luta contra os colegas todos. Aí eu fui procurando saídas, fui num lugar lá na universidade que falava, tem um professor de educação, que é um especialista em avaliação. Fui conversar com ele, eu achei ele lúcido. Aí ele falou assim, se você quiser, eu faço um parecer sobre o parecer da comissão que reprovou ele pela segunda vez. Aí ele fez uma peça incrível, que ele desconstrói os argumentos dos 3 professores, aparentemente sêniores, né? Porque agora eu duvido se são, né? Que tinham confirmado que ele estava reprovado. E aí, na terceira instância, ele foi reprovado de novo com a seguinte coisa: eles mandaram todo o processo que chega nesse nível de uma terceira instância, tem que de novo ter um professor externo para fazer para dar um parecer. Né? Mandaram para a professora da matemática. Nossa. Tá? A professora Chang já foi até homenageada pelo CNPq, né? Matemática, a carreira de pesquisa do CNPq. É matemática. Matemática. Isso era uma prova de organização social e parentesco. Quanto que ela sabe disso, você tem que perguntar para ela. Tá? Você vê o que eles estavam fazendo, articulando tudo que eles podiam para derrubar o Ari. O negócio era esse. Entendi. Aí, então chegamos até a 4ª instância, que foi o Conselho Universitário, o CEP, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o Conselho Máximo. Contratamos advogados para chegar até o Conselho. Aí eu fui até o Ministério da Justiça, fui pessoalmente um dia lá em janeiro. O Fernando Henrique, era 98, né? Ele era Fernando Henrique. Ele tinha aberto um GTI, um grupo de trabalho interministerial, e dentro do Ministério da Justiça, uma Secretaria de Direitos Humanos. Eu fui lá conversar nessa secretaria. A pessoa que estava nesse grupo do GTI, um grupo de trabalho interministerial para pensar políticas para a população negra. Fernando Henrique, bem no início. Ele ficou completamente perplexo com aquilo. Falei assim, você escreveria uma carta para o UNB? Claro. Aí, então, com a equipe dele lá, ele mandou uma carta. Então, quando chegou no dia do CEP, da 4ª instância, era o tudo ou nada, né? O vice-reitor que organizava aquilo, ele percebeu a gravidade daquele negócio e, na hora do conselho, ele mostrou aquela carta que tinha vindo do Ministério da Justiça. Ficava a seguinte coisa, ou a UNB muda essa nota desse aluno e para esse racismo no departamento, ou ela assume que é uma universidade racista. Uau. Claro, não tinha outra saída mais. Claro, claro. Nenhuma nota levou a um negócio desse tamanho. Então, no auge dessa crise, que a gente chama do caso Ari, né? E como se fosse o caso Dreyfus, famoso caso, o equivalente do caso Dreyfus. Foi que eu tive a ideia da proposta de cotas. Eu disse, caramba, se é tão difícil manter um estudante negro, nós temos que ter cotas para que venham muitos e alguns fiquem, porque esse ambiente não está preparado para receber alunos negros. Então, a proposta de cotas está diretamente vinculada ao caso Ari. Então, assim, eu estou falando existencial porque não... O que se esperava de professores como eu? Que a gente ficasse quieto e ele deixa ele embora. E o que importa é o grupo se manter coeso. Pois é. E
Hoje, no 10º colóquio internacional de filosofia oriental, organizado pelo Antônio Florentino Neto, né, ele te convidou e sempre te convida, né? A questão é que você expôs os slides que foram bem chocantes hoje, né? A ideia de ter um país racista vai, assim, ela vai no sentido oposto daquela ideia do Casagrande Senzala do Gilberto Freire, dizendo que não tem racismo, é o pessoal que é super hospitaleiro, acolhe todo mundo, e não é isso que a gente viu, né? Como é que você vê esse choque de informações? E tem gente que acredita que não, que o racismo no Brasil ele não é endógeno, ele não está aí, ele não está presente. Como que você vê essa questão? Diante dos dados que você apresentou lá, né? São dados muito chocantes, quer dizer, o racismo existe, ele está presente. É um choque em relação à identidade brasileira, né? Eu acho que tem que ser refeito inteiramente. Sim. Nós somos um dos países mais racistas do mundo. Uhum. Em termos objetivos, se for pensar ainda hoje, depois de 20 anos de cotas, ver a maioria das reuniões, por exemplo, que estão o grupo dos juristas, você só vê brancos. Uhum. Nesses ministérios todos, esses Uhum. supremos tribunais, né? Ou do trabalho, ou do STJ, ou do STF, ou militar, você só vê pessoas brancas. Você vai, inclusive, algumas vezes, você vê aquelas imagens do Planalto, que tem eventos, né? Que está o presidente da República, os ministros, todo mundo em volta. Raramente você vê pessoas negras, não sei os 2 ministérios que tem negros, né? Uhum. Ou seja, não, na elite, ele atravessou o século XX num apartheid completo. Então, essa história de Gilberto Freire, isso é uma história que não tem raiz nenhuma na realidade. Eu estava dizendo, eu dei aulas quando só tinha aluno branco, 25 anos atrás, só tinha aluno branco na sala. Então, e a escravidão é o país que mais escravizou o número de pessoas que vieram da África para cá. Por mais tempo teve o tráfico de escravos. O último abolir a escravidão. Isso te diz algo sobre como somos agora. Não, e tem mais uma coisa, né? A escravidão no trabalho, o trabalho semi-escravo não parou, né? O semi-escravo, né? Não tem as vinhas lá do Rio Grande do Sul? Lembra que teve uma crise com aquelas... Sim, claro, foi terrível aquilo. Uhum. Brasília, na região do Centro-Oeste, tem as carvoeiras. Carvoeiras, olha, é um problema que põe desde a década de 80 a gente vem falando sobre isso, ainda não resolveu. Então quer dizer que nós não saímos na mentalidade da escravidão. É muito grave. Acho que nesse ponto, então, eu acho que os que pensaram a nação antes não enfrentaram. Eu acho, para mim, esse enfrentamento é existencial. A palavra não é só intelectual e político, porque você pode ser político e não ser existencial. Então, para mim, me parece que você dá uma continuidade ao Darcy Ribeiro, né? O Darcy no Uma povo parte brasileiro. que ele não chegou a fazer. Exato, né? Ele fala da questão do negro, 12 milhões de negros que foram, mas você apresentou dados que mostram que é mais do que 12 milhões de negros mortos aqui no nosso país, né? Inclusive, você chamou a atenção que a Unicamp era uma fazenda e que nós tínhamos tortura ali, pessoas sendo mortas ali, os negros, os escravos sendo mortos ali dentro. Né? O que eu completamente concordo com você. Nós temos um problema histórico aqui na cidade de Campinas, que diz respeito à questão racial. Agora você vê, assim, aquele mesmo auditório, né? Tem uns 2 negros só lá dentro. Você vai lá ou eu falei até para a colega da Grécia, né? Que é prestar atenção. Aquela casa do professor visitante no restaurante, né? A professora Dimitri. Pois é. Não, eu falei para ela o seguinte. Ela nem tinha observação. Você percebeu a moça que nos atendeu, que eu estava com o Joaquim também, né? Uma moça negra, né? Que veio pedir Foi. Eu percebi. Mas os brancos que estão sentados, os que estão sentados. Os negros não estão servindo. Exato. Isso já acabou em alguns países completamente. Isso lembra o Brasil do final do século XIX. Exato. Então, como é que eu não ia falar isso? Porque ainda teve uma coisa também, que a Unicamp e a USP foram as que mais resistiram às cotas. Foram as duas. Bom, estou falando de 20 anos. Isso começou em 98, a luta começou em 2000. Eu só vim uma vez na Unicamp e foram muito hostis à minha pessoa, tanto que eu passei anos que eu não vim aqui. São Paulo eu nunca voltei. Deve ter, assim, 10 anos que eu não vou na USP. Eles não me convidam. Porque eu virei persona não grata. Persona não grata, entendi. Porque a USP resistiu às cotas fortemente, né? Agora, uns 5 anos só. Então, isso é uma transformação. Quer dizer, acho que o Darcy Ribeiro
ele ainda tinha uma certa simpatia por Gilberto Freire, porque o Gilberto Freire pensava a nação, pensava, Exato. né? Uhum. E o Gilberto, talvez o Darcy Ribeiro com a ideia da morenidade, né, de que a mestiçagem. A mestiçagem, ela é um ganho depois que a gente acabar com o racismo. Uhum. Mas enquanto tiver racismo, ela não é algo para você fazer dela uma bandeira nacional, né? Uhum. Que você pode ter mestiçagem e continuar sendo racismo do mesmo jeito. Uhum. Então nós estamos num caminho. A diferença, eu acredito, é que nós estamos. Eu acho que não dá para voltar como estava antes. Então, mas Pois não. você considera que os mestiços sofrem esse mesmo problema a gente pode dizer assim, uma questão ligada a um tipo de racismo genético, de aparência de pele? Não, Você não vê isso não, também? são Como é que duas você vê? coisas. O racismo, Então, bom, tal como eu vejo, assim, não é biológico. aham. Até porque mestiço toda a população do mundo é, né? É Depois de perfeito. milênios. Uhum. É fenotípico. É isso, essa é a palavra que eu queria. Você Não, usou essa palavra não, hoje, mas é fenotípico. Aham. É fenotípico. Eu estou até orientando uma tese agora sobre a figura do pardo, que é uma figura mais complexa, porque o modelo do IBGE já tem preto, pardos, até o modelo de cotas e PPI, preto, pardos indígenas. A gente costuma chamar pretos e pardos como sendo, essa é a população negra brasileira. Então, o preto, a diferença do pardo é que ele tem um pouco menos de pigmento de pele do que o preto, mas é um não branco. Então, os não brancos são os negros que são pretos e pardos. Não há dúvida de quanto mais escuro de pele você for, mais discriminado você é. Uhum. Mais discriminado é. O nosso podcast está direcionado para alunos de graduação, tá bom? Então, eu vou Tá. fazer algumas perguntas que Pois estão não. ligadas a essa ideia popular de que preto só é pobre porque não trabalha. Isso você escuta, desde o básico até o pessoal que já até é formado em bacharelado de direito, você escuta essas bobagens. Mas como que você contra-argumentaria alguém que fala um treco bizarro desse? Não, até porque você tem que ter os elementos históricos. A pessoa não é que não trabalha. A abolição da escravidão se deu em 88 e não houve nenhum processo de reparação para a população que tinha Em sido escravizada. 1888, Não perfeito, aconteceu beleza. nada, Não não aconteceu. teve cotas nas escolas, não teve apoio para compra de terras, para iniciar pequenos comércios. Uhum. Claro, então ela entrou num suposto mercado de trabalho que você compete para conseguir um emprego, totalmente sem nenhum amparo por parte do Estado. Uhum. Então, claro, o índice de alfabetização muito menor, muito mais analfabeto o grupo negro do que o grupo branco. Já atravessou o século XX inteiro. Uhum. Então, como é que ela ia chegar a um mercado de trabalho maior se não tinha preparação e nem apoio? Uhum. Não é que não preguiçoso, porque depois ainda teve ainda as leis contra a chamada vadiagem, né? Pois é. Quer dizer, se você era negro, ex-escravo, sem trabalho, estava na rua, a polícia ia para cima de você. O padrão da polícia militar, o padrão do racismo policial brasileiro é óbvio. Os jovens negros recebem mais baculejo na rua do que os jovens brancos. Isso é indiscutível. Nós temos até algumas teses que tratam disso no âmbito da ciência das religiões, que é onde da ciência da religião, que é onde Sim. eu dou aula hoje na Universidade Metodista de São Paulo. Sim. E que está relacionado com essa questão da violência e do número de pessoas mortas negras é muito maior, do que o do homem branco, né? Ou da mulher branca, né? Então eu acho assim, ainda o que não me parece assim que como se fosse nós iniciamos uma mudança de padrão civilizatório. Como eu falei, durante 500 anos até o ano 2000 era só violência, sem nenhum direito, sem nenhum apoio, sem nada. Com as cotas é a primeira vez em 500 anos que uma sala de aula pode ter brancos, negros e indígenas, todo mundo sentado com o mesmo valor aqui, porque para o professor todos têm que estar iguais ali. E são colegas, são todos na mesma condição. Fora da sala de aula, nunca teve nenhum lugar onde negros, brancos e indígenas estivessem na mesma condição. Então isso é uma novidade, mas na pós-graduação é só metade, muitas universidades ainda não têm cotas na pós, docência negra ainda é muito menor, ainda não conseguiu, depois tem que passar por uma transformação do judiciário, para o Itamaraty, para todas as áreas
você tem que alcançar a igualdade racial. Uhum. Então, nós não estamos ainda perto disso. Nós abrimos um caminho até lá. A violência policial é um indicativo de que o judiciário é racista. Ah, Óbvio, óbvio. Se ele não fosse racista, já estava parado há muito tempo. uhum. Ele vai perdoando os abusos o tempo todo da polícia em relação aos jovens negros. Uhum. Você tem gente que denuncia, mas não termina. Não vai para E frente. a população encarcerada? Pois é. A Que maioria fica, também sendo fica lá negra. esquecida. A maioria são Claro, negros, claro. sem dúvida. Por qualquer coisa. 15 gramas, 20 gramas de maconha. Se for branco, talvez consiga escapar. Sendo negro é mais difícil. Certo. Então, você tem um trabalho que eu acho assim, a nossa classe acadêmica ela ainda está muito alienada para isso. Uma grande parte dela não quer saber. Ela está preocupada com o mundo acadêmico, né? Com a sua produção intelectual. Com a sua produção intelectual, mas parte disso tem a ver com uma política nacional de alta produtividade, assim Isso. chamada alta produtividade na pesquisa. Você tem que Sim. produzir artigos um atrás do outro, e publicar, e fazer livros, aí tem índice de rendimento, etc. Sim. Mas a gente pode deixar isso para uma outra questão, porque eu gostaria de conversar com você, mas hoje a ideia é racismo. Mas quando eu fui para Salvador, na Bahia, e fui até Pelourinho e via o tipo de desenvolvimento de catolicismo que é ali com o homem negro, né? Eu fui na igreja do Rosário do Homem Negro. Dos pretos, né? Exatamente, dos pretos. Olha, E aí, igreja, e eu estou conectado com a Ordem Dominicana. E a Ordem Dominicana teve ali a sua base, dos leigos dominicanos. E tem muita participação dos homens pretos e das mulheres pretas também ali. Sim. E eu vi um tipo de cristianismo que me impressionou. Porque eles têm tudo para se revoltar, mas eles preferem a não violência. A não violência é uma bandeira dentro da filosofia budista. É uma das principais bandeiras. A visão correta leva para a não violência. E eu sei que você está envolvido também com isso, né? Com o estudo da religião afro-brasileira. Né? Como que você vê essa questão da não violência ligada com a religião afro, mesmo tendo motivo para se rebelar e ser talvez uma cultura de alta violência, de reatividade, mas não faz. Para mim, aquilo é um sinal de que realmente você tem uma posição de alta conscienciosidade em relação a todo esse processo. Né? Muito bom, muito bom. Eu te diria que a intervenção que o Rafael fez hoje, respondendo. Inclusive, já marquei com ele para a gente fazer um podcast. Não, é maravilhoso. Respondendo a Robin, as religiões vão parar de duas coisas: do catolicismo, da Igreja dos Rosários dos Homens Pretos e mesmo também da religiosidade de matriz africana, né? A religiosidade de matriz africana, ela é muito elaborada como caminho espiritual. Porque, exatamente, você encontrou um modo de refazer, né? No meio de tanto sofrimento, tanta dor, de tanta morte, violência, a dignidade das pessoas através do candomblé, ela é aberta a todos, ela não tem barreiras, qualquer pessoa pode chegar na casa do candomblé, é acolhida, e o caminho da não violência, porque, em geral, o mundo mais, vamos dizer assim, criminoso não se aproxima do candomblé. Primeiro porque os orixás não gostam de revolta, você não pode levar armas. Quer dizer, os orixás se revoltam contra a ideia de violência, armas, essas coisas assim? Não entra. Não, revólver não entra. Não. Algum tem das armas porque é um soldado, porque é um guerreiro, né? Tem as batalhas de algum, mas de ser um guerreiro no plano... mítico. Como que você vê isso? Na década de 80 aqui no Brasil, nós tínhamos muita mídia em cima das questões do candomblé, a matrizes afro-brasileiras, religiões, etc. De repente parou tudo, não conversa mais sobre isso, todo mundo só quer saber de conversar do mundo neopentecostal. Como é que você vê essa transformação? O que está acontecendo? Na minha opinião, é uma perda. Nós estamos perdendo a identidade brasileira nesse processo. Como que você vê isso? Estamos perdendo um patrimônio civilizatório que nós tínhamos conquistado ao longo de uns 250 anos. Tanto que quando eu falei para a professora Itra que eu não gosto da palavra epistemicídio, a pessoa assim, mataram tudo. Eu prefiro dizer o quanto de riqueza que tem. As religiões de matriz africana, elas foram uma solução, uma invenção extraordinária dos escravizados no Brasil. Ela não igual, ela é exatamente não é igual. Nós temos centro de estudo aqui na Unicamp e não é igual. Não, ela se refez, ela se inventou, ela conseguiu com o sincretismo
encontrar uma maneira de não bater de frente, de não conflitar com a religião dominante, que é o católico, e continuar com todas as suas práticas e todas as suas tradições espirituais. Perfeito. Agora, o que acontece... Então, isso, por um lado, é um ganho da população negra. Um outro, a própria aquela igreja lá, e várias delas são, é que o catolicismo teve um lado também progressista nesse sentido, que ele admitiu um sincretismo também, coisa que os evangélicos não aceitam. Pois é, você sabe que a Universidade Metodista de São Paulo, onde eu estou lá, junto com o Como é? pessoal No da metodismo, como é que eles pós-graduação, são? então, a Metodista possibilita essa área do mestrado e doutorado de pesquisa sobre a questão afro-brasileira e chegaram na mesma conclusão que você está falando, que nós temos uma questão racial aqui, nós temos uma questão forte ligada atualmente à exclusão da religião afro-brasileira. Como você disse, é uma perda para a nossa cultura, né? Porque perde uma parte da nossa cultura que está ligada a esse enriquecimento todo, né? Mas como é que você está lidando com isso na Universidade de Brasília? Como que você lida com essa questão lá? Em que sentido você fala? No sentido de fazer resistência. Como que você faz? Você promove um tipo de pesquisa que vai para esse lado de denúncia do problema? Em outras palavras, um conceito de paz não negativa, mas uma paz positiva, uma paz que se constrói a partir da pesquisa científica. Tem muito, a gente faz muito também. O que eu estou pensando é que tem uma parte do grupo protestante, inclusive com os metodistas também, são que eles estão dentro do campo interreligioso, né? Isso, perfeito. Quem não aceita está é o mundo pentecostal. Isso, o mundo neopentecostal. O neopentecostal, o evangélico de origem norte-americana não vem. Isso, né? não. Então, você tem o diálogo, né, de Genebra, do Conselho Mundial de Religiões, aí entram batistas, luteranos, metodistas, eles estão dentro do grande campo, né? Então, eles podem dialogar com o mundo afro-brasileiro, com o mundo candomblé. Esses outros é que não querem. Na verdade, é que você tem uma intolerância religiosa que vem desse mundo. Não é uma guerra, porque o candomblé não briga com isso. Não briga com ninguém, exatamente. Aquilo que eu vi lá na Bahia não tem isso. Ele é agregador, ele não está para brigar com ninguém. Ele é agregador. Até porque ele é universalista, como diria o Zhao Xingyang, porque todo mundo tem orixá. Se aparecer amanhã a Robin Wang lá no candomblé, você é filha de Oxum. Ela faz Oxum se ela quiser, mas para o candomblé não tem nenhum ser humano que não tem orixá. Porque não tem origem. Por vir da Suécia, por vir do Japão. Então, o mundo do candomblé brasileiro, não o nigeriano ou de Benin do Togo. O brasileiro, porque os de lá você tinha relação com linhagens. Aqui não tem mais com linhagens. É mais nesse sentido, cada indivíduo, né, você tem como se fosse uma alma, né? Você tem orixás protetores, o Yori e tal. Se quiser, joga o búzio e dizem quais são. Você não precisa se encaminhar, mas se quiser, não tem barreira. Não tem barreira racial, nem de nada. Nenhuma, nem de sexualidade também, nem de gênero. É uma coisa anticasta, antidivisão. Completamente. Né? Lembra o budismo nesse ponto. E, nossa, absolutamente. Absolutamente, budismo Mahayana, completamente. Como Mahayana. Como Mahayana. E isso é um ponto, por exemplo. Você sabe por que isso ainda não é mais promovido? Porque a classe acadêmica não sabe disso. Sabe muito pouco. Ela não sabe valorizar isso. Ela é capaz de ficar debruçando em cima dos efeitos da Revolução Francesa, do iluminismo europeu, com muito mais detalhe. Do budismo não sabe quase nada e do candomblé também muito menos. Então, o que ele estava propondo hoje aí? Que o colóquio ele tem que ser pluriepistêmico. O colóquio vem os pensadores da China, do Japão, da Índia, e vão dialogar com as nossas 3 tradições, com o ocidental, com o afro-brasileiro e com o indígena. Não é só com o ocidental, não. Certo. Então, o que nós estamos convidando os colegas que aprendam, que conheçam o mundo das religiões de matriz africana. Elas são antirracistas. Com uma diferença, que eu falei, por exemplo, até a Xu Shantian, no livro dela, ela fala que os chineses não têm essa questão de raça, porque raça é essencialismo. Tem gente que diz, como é que vocês podem ter cotas raciais se raça não existe? Esse é o paradoxo. Você usa o racialismo para combatê-lo. É como você faz um veneno, você faz um antídoto para um soro antiofídico com parte do veneno da cobra. Por isso que eu falei, a autossuperação da coisa pela vacuidade da coisa. Pela vacuidade da coisa, ela se torna vácua.
Exato, O que eu exato. estava dizendo hoje. Os Então ela pode ser racistas, repensada. De dentro dela de mesma. dentro, né? O que faz um racista na sala de aula ao lado de negros indígenas? Ele vai ter que aguentar, ele vai se esvaziar. Tem que se esvaziar. Então ele vai ver a raça, você captou isso? Exato. Ele vai ver a falsa raça do outro. Exato, exato. Se esvazia em Muito si legal. mesma. Por isso que então não é que, não, nós não mexemos com raça porque raça não existe. Isso não é um pensamento profundo. Exatamente o que você falou. Você falou A autossuperação dentro da própria vacuidade. Dentro Pela da própria própria vacuidade vacuidade. da coisa, ela se Então, autossupera. Né? Uhum. Eles estavam dizendo antes que a raça não existe, então ela é vácua, né? Mas não pensou na autossuperação, Autossuperação, é. que é a convivência. É, perfeito. A interdependência, a coexistência, a convivência, como você colocou. A interdependência é porque está na convivência. A convivência te dá a chance da consciência da interdependência. Uhum. Você pode até ler ela abstratamente, a interdependência, assim como um conceito filosófico. A consciência vem, o que eu chamo da vivência. Não, o seu termo convivência foi para mim um fantástico, entendeu? Na hora que eu tive dificuldade de traduzir, eu falei, como é que eu traduzo para o inglês? Né? A gente vê a limitação da língua inglesa em relação a um conceito tão fundamental que desloca a pessoa, não é mais individualista, ela tem que se pensar no conviver, na vivência conjunta, compartimentada, compartilhada, shared living, entendeu? Sim, então, shared living, porque na verdade assim, o coexistence do Zhao, no inglês, não sei como é em chinês, a existência não é convívio. Não é, você falou isso hoje vivência. lá, eu achei genial essa convivência. É convivência com convivência. É fantástico, né? Aí isso é que vai diluir, isso é que vai diluir. A vacuidade do que você está discriminando alguém porque essa pessoa é negra, vai indo todos os dias, encontrando em sala de aula, você vai vendo as qualidades, que você não é tão diferente dela. E isso vai tornando cada vez menos importante. Uhum. Mas o impacto, para mim, então, não chegou na elite. A nossa luta é que tem que... A elite, inclusive a elite intelectual, ela ainda não tem muita consciência disso. E você vê que vários colegas, vão bater o nome e falam assim, nós fazemos isso, nós quem, rapaz? Eles falam de uma coisa que aconteceu na França, falam que nós, né? Uhum. Porque você tá colado, exatamente. a uma imagem de uma pessoa ocidental branca que está no poder. Perfeito. A filosofia tem isso, né? Uhum. Não, então é juntos, assim. A transposição, a projeção do eu, né? Então, assim, o mundo do encontro de saberes, o budismo, ele está absolutamente afinado com o mundo dos mestres. Eu agradeço profundamente a sua participação aqui com a gente. É um curto espaço de tempo, 30 minutos, mas foi de grande aprendizado para mim. Muito obrigado, Jorge. Grande honra. Faz tempo que eu estava querendo trazer você aqui. E saiba que todo esse movimento que a gente tem na Associação Buda Dharma, você é uma forte inspiração desde o início. Poxa, que isso. Essa ideia de transformar o Brasil em algo acolhedor e igualitário, onde o racismo cai, o que sobrepõe a ideia de uma natureza iluminada nos seres humanos. Muito obrigado. Muito obrigado.